No final da aula passada, a gente começou a estudar a difração de raio-x por cristais, e nessa aula a gente vai aprofundar a discussão, focando sobretudo em aspectos qualitativos da discussão e também apresentando algumas questões experimentais da técnica de cristalografia de raio-x. Na próxima aula a gente vai apresentar uma teoria mais formal que permite estudar teoricamente, de maneira mais precisa, o problema da difração de raio-x por cristais. Então, essa figura apareceu na aula passada, mas eu queria estudar ela um pouquinho melhor agora. A ideia, como a gente viu ao longo do curso, é que é energeticamente favorável para os sólidos que seus átomos se disponham de uma maneira ordenada periódica. A gente estudou alguns arranjos cristalinos em aulas anteriores. Como a gente argumentou na última aula, o sólido pode então ser pensado como uma rede de difração microscópica, de maneira que se a gente incidir uma radiação nele com comprimento de onda da ordem da separação entre os átomos, que no caso é angstrom, então essa radiação vai difratar pelo cristal. Essa técnica de cristalografia de raio-x, ela data de cerca de 1912, não é de graça isso. Ela decorre da revolução tecnológica que foi proporcionada pela descoberta dos raios-x. Então como é que funciona aqui uma experiência típica de difração de raio-x por cristais? Tem que ter uma fonte de raio-x, pode ser, por exemplo, originalmente eram os tubos de vácuo. Então a ideia é que você tem um elétron que dentro desse tubo está num vácuo muito bom, que é acelerada por uma grande diferença de potencial, da ordem de dezenas de milhares de volts, e então colide com um anodo. Então o elétron colide quando ele está super energético, de maneira que essa colisão libera muita energia, parte dessa energia sob a forma de raio-x. Então, em geral tem aqui uma tela, por exemplo, de chumbo espessa, com um furo no meio, de maneira que ela serve para colimar o raio-x incidente na amostra. E aí, quando esse feixe incide na amostra, ele difrata, e o padrão de difração pode ser estudado colocando uma tela fotográfica após o cristal, de maneira que essa tela fica marcada só em certos pontos. Então aqui à direita vocês veem uma foto de um padrão de difração obtido por essa técnica, e você vê que só certos pontos ficam marcados. Então, nosso objetivo aqui no curso vai ser entender como que a ordem cristalina microscópica é responsável por produzir esse conjunto de pontos aqui. Na realidade, o problema mais interessante é o problema inverso. Dado uma foto, ou seja, dado um padrão de difração que você obtém, o interessante é você tentar descobrir qual é o formato da rede microscópica que é responsável por produzir esse padrão de difração. Isso é extraordinariamente complicado. E, na realidade, tem um mundo inteiro que você pode estudar nesse aspecto. Tem cursos inteiramente voltados para a difração de raio-x. A gente aqui vai se ater a situações mais simples. Então, por exemplo, cristais cúbicos e coisa e tal. Mas, na realidade, boa parte do século XX, uma área específica de estudo era pegar cada vez substâncias mais complicadas e tentar entender qual é o tipo de padrão de difração que elas produzem. Então é por essa técnica, por exemplo, que se descobriu qual é a estrutura da molécula de DNA, entre outras coisas. Mas aí são coisas muito mais à frente do que a gente vai discutir aqui no curso. Na realidade tem vários outros aspectos aqui na imagem, alguns dos quais a gente vai comentar melhor mais pra frente e em outras aulas. Por exemplo, a gente sabe que o sólido perfeitamente ordenado aqui, cristalino, ele é uma idealização. Em geral vai ter defeitos, esses defeitos vão ter algum efeito, né, no padrão de difração que se apresenta. E, para além disso, em geral os sólidos não são cristais totalmente ordenados, de maneira que eles não são monocristais. Né? Muitas vezes a gente está diante de policristais e o padrão de difração de amostras policristalinas é também diferente. Isso a gente vai estudar na aula de hoje. Além disso, a fonte que produz raio-x não precisa ser tubos de vácuo. Modernamente você tem outras possibilidades. Uma das mais interessantes é usar a radiação síncrotron. Então você usa aceleradores de partícula para produzir raio-x, e a radiação síncrotron ela é extraordinariamente intensa e muito colimada, de maneira que você consegue aplicar a difração de raio-x em situações muito específicas que você não poderia aplicar com radiações menos intensas e menos colimadas. Então, realmente, a radiação síncrotron abriu toda uma pletora de possibilidades para aplicação de difração de raio-x. É legal comentar que o Brasil tem um laboratório muito bom, muito avançado de luz de radiação síncrotron, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS, que fica em Campinas.
Além disso, uma outra coisa interessante de comentar é que vai haver difração pela rede cristalina sempre que a gente tiver um feixe que tem comprimento da ordem de angstroms, comprimento de onda da ordem de angstroms. Não precisa ser nem radiação eletromagnética. Você pode fazer com difração de nêutrons ou difração de elétrons. Na aula que vem a gente vai estudar um pouquinho essas outras possibilidades. Mas então realmente deixar para vocês essa mensagem, que é uma área extremamente prolífica, e a gente aqui vai estudar um problema mais simples, que é tentar entender qual é o padrão de difração produzido por algumas redes simples, por exemplo, a rede Kubrick ou a rede BCC. E como a gente vai ver, um dos pontos mais importantes, e a gente vai ver isso já nessa primeira parte, nessa aula de hoje, é que os pontos que ficam marcados na tela fotográfica, eles têm uma ligação muito forte com o conceito de rede recíproca que a gente estudou algumas aulas atrás. Então, quer dizer, a ideia é que essa difração de raio-x ela torna bem física essa noção de rede recíproca, né? Então é uma maneira de visualizar a rede recíproca, como a gente vai argumentar ao longo dessa aula. A gente até já estudou um pouco a difração de raio-x na aula passada, na verdade, estudando a difração de Bragg, que até alguns cursos de física introdutória já discutem. Por exemplo, física 4, física moderna, é comum estudar a difração de Bragg. Então isso está explicado na aula anterior, mas fazendo uma breve revisão, a ideia é que se você incide o raio-x de uma amostra cristalina, a gente sabe que a rede cristalina ela possui planos de rede, famílias de planos de rede, que estão espaçados por uma certa distância dzinho. E aí uma maneira de você pensar a difração de raio-x pela amostra é que se você tem um raio-x que incide num plano da rede cristalina, ele vai ser refletido com a reflexão especular, né? Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se o feixe é incidido em um plano cristalino, por exemplo, plano 1, ou em outro, por exemplo, plano cristalino 2, ele vai percorrer caminhos ópticos diferentes. E aí uma maneira de você pensar a questão da difração de raio-x é dizer que você vai ter interferência construtiva em uma certa direção, desde que haja a diferença de caminho óptico entre os dois percursos, seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Então isso leva à condição de Bragg que a gente estudou na aula anterior. Ou seja, a ideia é, conhecida a distância entre os planos da rede e conhecido o comprimento de onda da radiação incidente, essa relação permite a gente descobrir para que ângulos de incidência você vai ter espalhamento construtivo. Você vai ter, portanto, espalhamento, né? E, na realidade, família de planos de rede diferentes vão ter separações diferentes, então vão ser espalhados em ângulos diferentes. Então isso vai dar diferentes pontos marcados naquela tela fotográfica que a gente viu anteriormente. Agora, uma pergunta natural que a gente pode fazer nesse momento é o que significa reflexão especular nesse contexto. Quer dizer, a ideia é que não existe um plano metálico aqui que funcione como um espelho na rede cristalina. Tudo que a gente tem são átomos em posições discretas aqui e entre eles a gente tem o vazio. Então, por que funciona essa descrição de pensar que é como se cada plano da rede fosse um espelho, efetivamente? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai querer ver na aula de hoje e tentar entender por que isso funciona. Então, a gente vai tentar mostrar a equivalência entre duas maneiras diferentes de você pensar a difração de raio-x. Uma é a difração de Bragg, que a gente já estudou, e a outra é chamada difração de Laue, que a gente vai apresentar na segunda parte dessa aula. Então, isso aqui encerra a primeira parte da aula.